Uma operação da Polícia Federal no Ceará contra o tráfico de fósseis traz à tona a seguinte pergunta: afinal, de quem são os fósseis? Fósseis são restos ou impressões de animais, plantas ou outros organismos do passado. Alguns são relativamente recentes, com 10 mil anos de idade. Os mais antigos, porém, são testemunhas do início da vida no planeta e têm cerca de 3,5 bilhões de anos. Como os organismos existentes, os fósseis variam em tamanho. Alguns são microscópicos, como bactérias, enquanto outros são gigantescos, como dinossauros e árvores. Fósseis são fundamentais para o estudo da evolução da vida, da variação climática do planeta e do movimento das placas tectônicas. Fósseis nos contam várias histórias. Por exemplo, graças a eles, sabemos que no Cambriano, há 500 milhões de anos, houve uma grande explosão na vida da Terra, quando praticamente todos os filos animais modernos apareceram. Dada a sua importância, uma questão que surge é: de quem são os fósseis? No desordenamento jurídico positivista em que vivemos, a resposta varia conforme os rabiscos de cada uma das máfias estatais. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Ato de Preservação dos Recursos Paleontológicos, aprovado em 2009, diz que fósseis em áreas públicas só podem ser escavados se houver uma licença, que tal licença só pode ser obtida por cientistas qualificados e que qualquer espécime encontrado pertence ao público e deve ser depositado em museus. Porém, em áreas particulares, os estadunidenses podem procurar por fósseis como bem entenderem e, se encontrarem algo, têm o direito de propriedade. Eles podem até vendê-los para museus, institutos de pesquisa, universidades e colecionadores. Embora longe do ideal, a legislação estadunidense é melhor do que a brasileira. Em 1942, um decreto do fascista de estimação da nossa esquerda, Getúlio Vargas, já considerava os fósseis como bens da União. A Constituição de 1988 diz que os sítios de valor paleontológico devem ser protegidos pelo poder público de todas as maneiras. Uma portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral, de 2016, estabelece normas rígidas para a extração de fósseis. Ou seja, em nosso país, todo e qualquer fóssil, seja encontrado em áreas públicas ou em áreas privadas, é considerado propriedade da União. Obviamente, isso não faz o menor sentido. Essa entidade metafísica chamada Estado não é proprietária legítima de nada. Porém, graças a seus fuzis, o Estado se apropria de forma espúria também dos fósseis. No Brasil, portanto, os fósseis são um recurso socializado, com todos os problemas que daí decorrem. O Estado brasileiro proíbe até sua comercialização. Além de antiética, a proibição pelo Estado do comércio de um dado item cria incentivos perversos. Primeiro, há uma diminuição da oferta. Segundo, como a demanda permanece inalterada, o preço de cada item dispara. Terceiro, com a disparada de preços, há incentivos muito fortes para que pessoas se arrisquem nessa lucrativa empreitada. Quarto, quanto maior a repressão do Estado, mais esse ciclo se repete. E quinto, quanto mais esse ciclo se repete, mais lucrativo se torna o negócio e mais violentos se tornam os grupos selecionados para nele atuarem. O melhor exemplo disso é a guerra contra as drogas, em que, ano após ano, o Estado é derrotado de forma clamorosa. E o que vale para as drogas, vale para os fósseis também. Se há demanda, há oferta. Simples assim. Em havendo demanda por fósseis brasileiros, tanto de colecionadores quanto de instituições públicas estrangeiras, haverá oferta. Essa oferta é provida por uma rede internacional que, na nova língua estatal, é chamada de tráfico. Em sua perpétua tarefa de enxugar gelo, no final do mês passado, a Polícia Federal deflagrou a Operação Santana Raptor, para tentar desbaratar um esquema de tráfico de fósseis que operava na Chapada do Araripe, sul do Ceará.
Dentro do Araripe, é a formação Santana que se destaca tanto pela enorme diversidade de fósseis, quanto pela excepcional preservação deles. Entre os fósseis encontrados lá, há plantas, insetos, peixes e até dinossauros. O suspeito de liderar essa rede é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo nome não foi revelado. Além do professor, a polícia investiga a participação de donos e funcionários de mineradoras da região. Eles arregimentam os chamados peixeiros, pessoas da região que veem na atividade uma forma de ganhar seu sustento. Esses peixeiros sabem onde ficam os locais de retirada de fósseis e os extraem na base da marretada. Uma vez extraídas, a maioria das peças é comercializada ali no Ceará por cerca de R$20, mas há peças mais raras que chegam a R$10.000. Imagine a diferença que isso faz para as famílias de lá. Depois disso, os fósseis são levados para o exterior por atravessadores, por navio ou avião. Mais de 5.000 peças são vendidas anualmente, especialmente para a Europa. Os investigados responderão por usurpação de bens da União e crimes ambientais e estão sujeitos a penas de até 16 anos de prisão. Ou seja, mais um crime sem vítima fabricado pelo Estado. As autoridades brasileiras tentam repatriar fósseis do exterior. Segundo o procurador da República, Rafael Raiol, há pelo menos uma dezena de procedimentos de repatriação desses materiais em aberto no exterior, todos eles contrabandeados do mesmo local. Esses processos estão correndo na Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Japão. O item mais valioso é um pterossauro achado na Chapada do Araripe e oferecido nos fóruns de colecionadores por $150 mil. Como nenhuma dessas máfias estatais é a proprietária legítima dessas peças, torço para que esses processos não deem em nada. Outros acadêmicos, claro, tiveram faniquitos. No melhor estilo fanista, esbravejaram: os fósseis são nossos. Não é de se espantar. Vivendo de impostos roubados dos cidadãos produtivos, acadêmicos são uma importante engrenagem no sistema de legitimação psicossocial do Estado. Eles sempre estarão lá justificando porque o Estado deve ser dono disto ou daquilo, ou responsável por algo. Mas não, meus queridos colegas. Ao contrário do que costumam acreditar, vocês não são feitos de um barro mais fino do que os outros. Vocês não têm o direito de exigir que os fuzis estatais sejam usados para se apoderar de algo que não lhes pertence. Vocês não têm o direito de impedir o comércio deste ou daquele item. Vocês não têm o direito de condenar milhares de pessoas à pobreza. Fósseis são recursos e recursos são escassos. Assim, a única forma de resolver conflitos relacionados a eles é por meio da ética da propriedade. Um fóssil encontrado nas terras do seu Raimundo é do seu Raimundo. Um fóssil encontrado por seu Cícero em uma terra que não é de ninguém é do seu Cícero. Tanto seu Raimundo quanto seu Cícero podem fazer o que quiserem com eles, inclusive venderem para alguém no exterior. Com plenos direitos de propriedade, o incentivo é para a exploração racional dos fósseis conforme aquilo que a sociedade, e não políticos ou acadêmicos, considera melhor. E os acadêmicos? Se virem, busquem patrocínios, peçam doações, criem financiamentos coletivos, façam parcerias com colecionadores. Se o que fazem é de fato importante, que encontrem maneiras éticas de viabilizar sua pesquisa.